Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 14 de novembro de 2024. Minha criança perguntou se podia morrer para nascer menina. Parte 2. Tamiris Nunes, 34, tornou-se ativista pelos direitos trans infanto-juvenil após entender que sua filha Ágata, de 9 anos, é uma criança transgênero. Desde os 3 anos, ela lamentava por não ter nascido menina e chegou até mesmo a questionar a mãe se, caso morresse, no outro dia poderia nascer mulher. Tamiris relata que o processo de entender que a filha estava infeliz com o gênero que foi designado a ela no nascimento não foi fácil. Mas a luta para que ela possa ser quem é tem sido recompensadora quando ela percebe que tem em casa uma criança mais feliz e pronta para lidar com o mundo após passar pela transição social. A seguir, ela conta sua história. Com pouco mais de 2 anos, minha filha já demonstrava ser uma criança com um desconforto muito grande com tudo, que era muito tipicamente masculino, como brinquedos, roupas e personagens de desenho. Ela não gostava quando falavam que era muito parecida com o pai, que ia ser bonita como ele. Ela chorava. Depois dos 3 anos e meio, começaram as verbalizações, os lamentos como que pena que não nasci menina e teria sido mais feliz se Deus tivesse me feito menina. Nessa mesma fase, em qualquer brincadeira lúdica, ela se recusava a assumir papéis associados ao masculino. Por exemplo, ao brincar de faz de conta, ela não queria ser o pirata, mas a pirata, ou a princesa. Sempre no feminino. Venho de uma família muito conservadora e não convivia com pessoas LGBT no meu dia a dia. Então me causava muita angústia porque minha filha não brincava como outros meninos e não se interessava pelo mesmo que eles. Me perguntava se era eu que não sabia educar essa criança. Onde estava errando? Tinha sempre a culpa, o lamentar e a dúvida. Do que estávamos falando? De uma criança gay? Foi muito confuso. Conseguimos uma psicóloga que já atendia outra criança trans e ela foi fundamental no processo. Ela conseguia ofertar para nossa criança um ambiente neutro, livre das expectativas da mãe e do pai, para ela externar o que sentia, expor suas questões, e ela mediava isso conosco. Essa psicóloga olhou para nossa criança sem preconceitos, acolheu suas demandas e foi nos ajudando a entender o que ela precisava e como poderíamos ofertar aquilo para ela naquele momento. Posteriormente, entramos para o Antigos, Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, do Hospital das Clínicas de São Paulo, que tem uma equipe multidisciplinar que acompanha o desenvolvimento da criança. Hoje, minha criança já transicionou e é a Ágata. Ela fez o que é possível para a idade dela, que é a transição social. Aos 9 anos, não tem bloqueio puberal, uso de hormônios ou cirurgias de modificação corporal. Com a transição social foi modificado aquilo que a incomodava, como roupas, brinquedos, pronomes, como nós a vemos, como ela se vê, o nome dela, e é isso. Há protocolos possíveis para o futuro dela, mas a transição já foi feita. Ela é uma menina. Há quem diga que a Ágata pode se arrepender no futuro do que está vivendo hoje, mas é preciso entender que tudo que é possibilitado a uma criança trans é 100% reversível. Como expliquei antes, ela não toma hormônio e nem faz cirurgia. Ela fez apenas a transição social e, dentro disso, tudo que é permitido para minha filha, que é mudança de nome, cabelo, roupas, acessórios, pronomes, tudo isso é reversível. A respeito da mudança de sexo, o espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco no livro Dias Gloriosos, afirma que a constituição do ser orgânico é decorrência das suas necessidades evolutivas, que são trabalhadas pelo perispírito na condição de modelo organizador biológico.
trazendo impressos os mecanismos da evolução nos tecidos sutis da sua estrutura íntima, plasma, a partir do momento da concepção, o corpo no qual o espírito se movimentará durante a vilegiatura humana, a fim de aprimorar o caráter e resgatar os compromissos negativos que ficaram na retaguarda. Trabalhando nos códigos genéticos do DNA, aciona as moléculas fornecedoras das células que programarão a forma, enquanto o espírito se encarrega de produzir os fenômenos emocionais e as faculdades psíquicas. Assim sendo, é herdeiro de si mesmo, promovendo os meios de crescer interiormente através das experiências que ocorram numa como noutra polaridade sexual. Em se considerando as graves finalidades do aparelho genésico, na sua função reprodutora, ele é repositório de hormônios especiais, que trabalham conjuntamente com os outros das demais glândulas de secreção endócrina, de forma que o equilíbrio físico, emocional e intelectual se expresse naturalmente, sem traumas ou disfunções que decorrem dos problemas que ficaram por solucionar. A libido impulsiona o indivíduo para a realização criativa e produtiva, quando se expressa com moderação, sendo natural decorrência ancestral do instinto por cuja faixa o ser transitou durante largo período e cujas marcas permanecem dominadoras. A qualquer distonia de sua parte, logo surgem distúrbios neuróticos e comportamentais que afetam perturbadoramente o processo reencarnatório, a ela fortemente vinculado. Essa poderosa energia motora exige cuidadosa canalização, a fim de produzir fenômenos harmônicos, que estimulem a ordem, a realização dignificadora, porquanto, assim não sendo, a sua força irrompe como caudal desordenado que passa deixando escombros. Uso adequado da função sexual. Sintonia entre a psicologia e a fisiologia da polaridade proporciona bem-estar e facilita o crescimento espiritual, sem gerar amarras com a retaguarda do instinto, assim como, também com as entidades perversas e viciadas que a ela se vinculam. Eis porque, na vã tentativa de mudar-se o sexo, na formação embrionária ou noutro período qualquer da existência física, desafia-se a lei de harmonia vigente na criação, o que provocará distúrbios sem nome na personalidade e na vida mental de quem lhe sofrer a ingerência. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de novembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.